Eu escutei um rapaz uma vez me falando, né, que o irmão dele estava chamando a atenção dele a respeito de direção, né, a respeito de dirigir. Aí, poxa, irmão Wesley, uma pessoa para chamar a atenção da gente tem que fazer melhor do que a gente, não é? Aí eu até concordei, falei, porque meu irmão me chamando a atenção a respeito de dirigir. Aí eu lembrei também do momento, a gente foi fazer um trabalho de evangelismo, de cruzado, em uma cidade lá do Goiás, que a gente aqui é do DF, cidade satélite, né? Aí eu tava numa Kombi lá do IMM. Aí eu tava dirigindo e tinha uma irmã, né? Quando eu ia ultrapassar um carro, irmão, não ultrapassa não, irmão, cuidado, irmão. E você sabe que quando você vai ultrapassar, você não pode ter dúvida, né? Você tem que ultrapassar aí. Então, às vezes, quando ela fala assim, não ultrapassa não, às vezes eu quase voltava o volante. Se eu voltasse, com certeza aconteceria um acidente. Porque uma vez que você está ultrapassando, você tem que ir em algumas situações. E a gente foi a viagem toda, ela, irmão, cuidado, irmão, não ultrapassa não, irmão, não faz isso, irmão, não faz aquilo. E ela ali com o marido dela, né? Os dois irmãos, e eu calado, só escutando. Às vezes eu estava andando assim, tinha uma carreta na minha frente, aí ela, irmão, não ultrapassa não, irmão. Irmão, não ultrapassa. E eu, meu Deus do céu, tem que ultrapassar a carreta. Aí eu ultrapassava. Ela, cuidado, irmão, cuidado, eu vou tocar, irmão. E eu indo. Beleza. Na volta, a mesma coisa. Aí quando eu tava estacionando o carro, estacionando na Kombi, né? Aí tinha uma parede atrás. Ela, irmão, a parede aí atrás. Irmão, olha a parede aí atrás. Aí eu não aguentei. Eu falei, irmã, a irmã tem carteira de motorista? Aí ela, não. Eu falei assim, e a irmã sabe dirigir? Aí ela, não. Só falei isso, não falei mais nada. Então, eu fico assim, surpreso de pessoas criticando os milagres, os prodígios, as maravilhas de Deus, criticando pessoas que são usadas com esses dons, e a própria pessoa não é usada nem para curar gripe, dor de cabeça. Eu fico surpreso como é que a pessoa critica algo, ou zomba de algo, ou quer aconselhar de algo que a pessoa não tem experiência, né? Então, o que parece, em algumas vezes, que é tipo um ciúme, ou tipo uma inveja daquela pessoa que está sendo usada com algum tipo de dom espiritual, ou mesmo algum dom terreno, né? Quando é uma pessoa que faz também, quando é uma pessoa que tem bagagem naquilo, é até coerente. A pessoa tem uma bagagem e ela está transmitindo a sua bagagem, ela está transmitindo a sua experiência, né? A pessoa ela faz evangelismo, ou mesmo trabalhou muitos anos com trabalho de evangelismo, aí ela vai falar sobre o evangelismo que alguém está fazendo, ou alguma situação, mas uma pessoa que tem alguma bagagem, uma pessoa que tem uma experiência, uma pessoa ela é usada para curar enfermos, ela é usada para curar doentes, ela é usada para curar pessoas com câncer, não só uma vez ou outra, como se diz, uma vez na vida, outra na morte, mas cotidianamente, sempre que está pregando, está tendo milagres, está tendo sinais, né? Pessoas manifestam demônios, pessoas estão sendo libertas de demônios. Aí a pessoa vai comentar de outro, né? Ou de outros trabalhos, trazendo sua experiência, né? Quando o Senhor Jesus falou que ele repreendeu pessoas que estavam fazendo milagres, pessoas que estavam fazendo prodígios, né? Ele disse, Senhor, nós pregamos em teu nome, nós fizemos muitas maravilhas, nós fizemos muitos prodígios, nós fizemos muitos milagres. Aí lá no dia do juízo, Deus vai falar assim, vós que praticais iniquidade, eu vos não conheço. Então quem trouxe essa palavra era uma pessoa que estava curando enfermo,
era uma pessoa que estava ressuscitando mortos, era uma pessoa que estava fazendo maravilhas, prodígios, milagres. Então, o Senhor Jesus estava falando de algo que ele mesmo vivia. Porque o Senhor Jesus, quando as pessoas estavam fazendo milagres no nome dele, fazendo sinais no nome dele, o Senhor Jesus ele não repreendia os milagres, ele não repreendia os sinais, né? Então, algumas pessoas estão repreendendo os sinais, algumas pessoas estão repreendendo os prodígios do Espírito Santo. Agora, você repreender, você é usado nos milagres, você é usado nos sinais. Aí a pessoa está usando aqueles sinais, aqueles prodígios para enganar o povo, para arrancar dinheiro do povo, e você também é usado nos sinais, você é usado nos prodígios, você é usado nas maravilhas, e você mostrar que os dons do Espírito, os milagres, as maravilhas de Deus não devem ser usados para promover a denominação, para promover o pregador, para arrancar dinheiro, para fazer agenda, para fazer sucesso, para fazer fama. Os dons do Espírito não é para isso. Os dons do Espírito é para que as pessoas aceitem a mensagem de Cristo, de arrependimento e de conversão dos pecados. Em um certo momento, os discípulos chegaram no Senhor Jesus, aqueles que chegaram cheios de pompa. Mestre, nós impedimos repreendemos que estava expulsando demônios no teu nome. E o Senhor Jesus repreendeu os discípulos. O Senhor Jesus falou assim: vocês não deveriam ter feito isso. Deveria ter deixado ele continuar expulsando demônios no meu nome. Porque não há ninguém que faça milagres no meu nome e logo fale mal de mim. Quem não ajunta, espalha. Então, a gente vê alguns pastores, algumas denominações, que lá não tem milagres, que lá não tem prodígios, que lá não tem maravilhas. E eles ficam zombando dos ministérios, dos pastores, dos pregadores, dos irmãos e das irmãs que têm o dom do Espírito Santo. Como se eles fossem melhor do que eles. Como é que pode ser melhor do que eles? Como é que a doutrina que eles pregam, de santidade, de retidão, de temor a Deus, pode ser considerada verdadeira se lá não tem os milagres? E como é que eles podem chamar os outros de falsos profetas, de mentirosos, se lá está tendo os milagres? Então, os fariseus, os saduceus, eles tinham raiva do Senhor Jesus por causa também dos milagres, porque eles não faziam os milagres. Eles não tinham fé nos milagres. Eles não tinham fé realmente na palavra de Deus. Era só oratório, era só discurso, era só fé sem obras. Porque a própria palavra fala que o Messias faria aqueles milagres. O próprio João Batista, que não fazia milagres, que não fazia prodígios, que não curava enfermos, doentes, mas ele anunciava que iria fazer tudo aquilo. E os fariseus também sabiam que o Messias faria tudo aquilo, porque é um sinal de que ele é o Messias. O cego vê, o mudo falar, o surdo ouvir, o aleijado andar, os mortos ressuscitarem. Então o Senhor Jesus falou: se vocês não creem porque eu estou pregando, porque eu estou falando que sou o Messias, então crê pelos sinais, crê pelas escrituras que vocês mesmos estudam e que vocês mesmos ensinam. Então, os fariseus queriam pegar Jesus em alguma coisa, por causa dos milagres e sinais que ele fazia. Queria pegar Jesus em algum discurso, mas não conseguiu. Agora, Jesus conseguia demonstrar a hipocrisia deles, porque eles não acreditavam nos milagres. Se eles não acreditavam nos milagres, se eles não acreditavam nos sinais, por consequência, eles não acreditavam em Cristo. Porque se eles acreditassem em Cristo, como Messias, como Salvador, como Emanuel, eles também teriam acreditado nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas. Então, como é que uma pessoa fala que crê em Cristo para salvação, que tem fé em Cristo para salvação, mas não tem fé nas maravilhas, não tem fé nos prodígios, não tem fé nos sinais, não tem fé no batismo do Espírito Santo,
não tem fé nas línguas estranhas. Como é que a pessoa pode dizer que tem fé para a salvação se ela não tem fé para os sinais, prodígios e maravilhas, milagres de Deus? Então é hipocrisia, é incoerência. Porque se eu tenho fé em Cristo para a salvação, para arrependimento, para conversão, por consequência, eu tenho fé nos sinais. E muitas pessoas creram em Cristo por causa de sinais, de revelação, de profecia, de cura divina, de milagre. A Bíblia até fala de um centurião, que nem crente ele era, da doutrina judaica dos fariseus. E ele disse que era um homem de grande autoridade, ele tinha soldados que mandavam ir e voltar. Se fosse suficiente que Cristo dissesse somente uma palavra e o criado dele ficaria curado. O Senhor Jesus falou assim: nem Israel, nem no meio dos judeus, nem no meio dos fariseus, nem no meio dos saduceus, nem no meio dos discípulos dele, ele encontrou tamanha fé. Vai que o teu servo está curado. Até os discípulos só creram em Cristo realmente como Messias, como Senhor, depois do sinal da ressurreição. Eu tive uma escola dominical uma certa oportunidade, e um dos professores lá, né, ele era professor, alguma coisa assim, era uma pessoa até considerada, porque ele podia falar o tanto que ele quiser lá, e quando eu ia falar não podia, tem vídeos explicando aí, mas ele falava o tanto que ele quiser. Aí ele falando nesse sentido, criticando os milagres, né? Aí ele falou assim: que adianta esses milagres? Que um morto ressuscitar? Que adianta o morto ressuscitar? Aí eu pedi a oportunidade, né? Que ele falando, né? Sobre Paulo. Aí me cederam a oportunidade. Aí eu falei assim: mas Paulo pregava o ressuscitar dos mortos. A mensagem de Paulo era a ressurreição de Cristo. Aí os professores, ele ficou assim meio sem jeito, né? Então, o evangelho que Paulo pregava era a ressurreição do Senhor Jesus. O evangelho que Pedro, os apóstolos, Felipe, Estevão pregavam era a ressurreição de Jesus Cristo. E para confirmar que Jesus Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos, eles eram usados em milagres, prodígios e maravilhas. Então a própria mensagem de Cristo é vitória contra a morte. Por isso Cristo ressuscitou e os apóstolos creram depois da ressurreição. Porque mesmo Cristo falando que ia ressuscitar, que ia se levantar dentre os mortos, ainda assim os discípulos não acreditaram, mesmo com todos os outros sinais e prodígios e maravilhas que Cristo fez. Quando Cristo ressuscitou e apareceu para eles, eles creram. Eles creram pela ressurreição. Então, a ressurreição dos mortos é um milagre. É um sinal de prodígio, é um sinal de maravilha. O próprio apóstolo Paulo não crê em Cristo. Quando ele viu Cristo, que Cristo estava vivo, ele também creu. E essa mensagem que eles passam para a gente. A gente não viu o Cristo ressuscitado. Alguns, porque alguns já foram arrebatados, alguns já tiveram experiências com Cristo, enfim. Mas nós cremos que eles viram. Isso é o Evangelho. Porque se não houvesse ressurreição dos mortos, a nossa fé era vã. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.